Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 11, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jezanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo, e disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Vossos mortos que deitaste no meio dela são a carne, e ela é a panela, e vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada. Nos confins de Israel vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, nem executaste os meus juízos. Antes fizeste conforme o juízo das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dizem: Assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para fora entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde forem. Portanto, dizem: Assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àquele cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi em minha visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país e de dia. Muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, para
como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, tira-os para fora por ali, à vista deles. Aos ombros os levarás, às escuras os tirarás e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. As escuras os tirei para fora e os ombros levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor, Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para o tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. E o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não haverá, ainda que ali morrera. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quanto eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem a todas as suas abominações entre as nações, para que onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistem as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quanto o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falam vaidade e vedes a mentira. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira.
Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que ando enganando o meu povo, dizendo, paz não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam de cal não adubada, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que rebocaram. Os profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém, e vem para ela visão de paz. Não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filha do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E diz, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para coçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com quem vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas de vós, que vós caçais como aves, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo, e levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta,
será a maldade do profeta? Porque a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estiverem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animarias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo, eu diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 mau juízo, a espada e a fome, e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. O pau inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou se toma dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como uma videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei esta terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Amém. Glória a Deus.